Moçada, já vai deixando o like nesse vídeo, tá? Colabora aí porque o desenho de hoje tá incrível, né? Nós vamos desenhar aqui esse fanartzão que eu criei sobre o Beppo, beleza? Ele e a forma Sulong também, né? Eu achei que ficou muito bonito. Me diz aí nos comentários também o que você achou desse desenho, tá? Porque, cara, aqui na moral, esse aqui eu realmente gostei, beleza? E eu vou ensinar pra você o desenho e a coloração também. O desenho eu vou fazer nesse vídeo e a coloração eu vou deixar no comentário fixado, certo? Aproveitando que no comentário fixado eu vou deixar uma playlist com vários outros desenhos de One Piece, tá? E aí você pode acompanhar também. Agora me diz aí, você vai fazer esse desenho? Deixa aí nos comentários, hein? E claro, né? Vamos lá para o nosso tutorial de hoje. Tá vendo esses desenhos? E se eu te dizer que você pode desenhar assim ou até melhor mesmo sem o famoso dom? Conheça o meu treinamento Desenhe Agora do Zero e aprenda mais rápido do que você pensa. Link na bio ou na descrição. E vamos lá, moçada, começar aqui o nosso super desenho do Beppo, né? Ele normal e na forma Sulong, né, velho? Então vamos lá. Seguinte, ó, vou começar aqui com a folha A5, tá? Tô usando ela aqui em vertical. E eu vou começar fazendo um pequeno traço, aqui no caso traço não, um pequeno círculo, certo? Na parte de baixo. Veja que eu tô fazendo bem abaixo do meio mesmo, cara. É como se existisse uma linha invisível ali no meio e eu tô fazendo o círculo bem abaixo, tá? Esse círculo aqui ele tem cerca de 4,7 centímetros, mas você pode fazer com 4,5 centímetros tranquilo, tá? Vou marcar 4,5 aí para vocês. Bom, depois que a gente fez esse círculo, aqui vai ser o Beppo normal, tá? Então para fazer ele, a gente vai fazer o seguinte, ó. Primeiro, vou fazer as divisas aqui, uma em vertical e duas em horizontal. Essas divisas vai se representar onde a gente vai fazer os olhos dele, tá? Então por isso que eu fiz a horizontal bem curtinha, uma próxima da outra, certo? E aproveitando isso, eu já vou fazer logo os olhos, que é só duas bolinhas, cara. É muito simples o olho dele, tá? Eu vou até preencher um pouquinho também de preto, certo? Vou desenhar a base da sobrancelha, que ele tá com aquela expressão bem séria, né? Então vou desenhar a sobrancelha também, veja só como vai ficar. Vou colocar umas partes meio que rangidas na sobrancelha, né? Umas expressões a mais na parte da frente do olho, tá? Isso de um lado e do outro. A base do nariz é bem próxima aqui à parte do olho, então para você fazer o nariz, você pode fazer até nessa linha de baixo aqui das linhas dos olhos, tá? Você vai ver que vai ficar tipo um triângulo, é tipo nariz de urso mesmo, cara. É um triângulozinho, né? Parece muito com o nariz de gato também. É esse triângulozinho todo arredondado, tá? A parte da boca, que aqui a gente já vai fazer um aspecto um pouco diferente. A boca dele ela vai descer normal. Veja que parece muito com um gato, né? O estilo do urso parece muito com um gato também, cara. Então a gente vai descer essa parte da boca normal. As laterais a gente vai fazer uma leve curva e a parte de baixo a gente vai fazer uma curva um pouco maior, tá? E assim eu posso fechar o outro como se fosse a base do lábio, né? O contorno do lábio sobre todo o urso aqui, certo? E a partir disso eu posso desenhar os dentes também. Nesse caso aqui eu vou colocar uns 5 dentes na parte de cima, tá? E uns 4 na parte de baixo, certo? Além de que a gente pode colocar o detalhe da língua lá pelo meio também, tá? Assim já vai ficar bem legal esse destaque do Beppo, beleza? E veja que tudo eu desenhei por dentro do círculo, esse primeiro círculo que a gente desenhou, tá? A partir disso agora vamos fazer o restante da cabeça dele. Para fazer a cabeça é o seguinte, ó, eu vou começar pela base do queixo. O queixo é um pouquinho, como ele tá com a boca aberta, né? O queixo ele desce um pouquinho mais, então os pelinhos eles vão ficar um pouco mais baixos. E vou fazer as laterais também, né? Seguindo o círculo. Tudo eu tô seguindo o primeiro círculo que eu desenhei. Não vou crescer nada aqui no personagem, tá? E eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar uma partezinha meio aberta na base de cima. Veja que eu nem vou riscar, vai ficar bem fininho o traço, que é o próprio traço do primeiro círculo. Essa parte aí vai ser para as orelhas dele, tá? Depois a gente vai colocar esse destaque aí das orelhas. Mas antes disso eu vou colocar ataduras nele aqui, certo? É como se ele tivesse enfrentado uma batalha. Eu peguei uma referência que ele tá com essas ataduras e eu achei bem massa, cara. Eu achei mais legal colocar ele nesse estilo aqui. Então vai ser tipo duas ataduras assim horizontal, elas entrelaçadas, né? E vou colocar mais umas 3 na parte de cima também, tá? Veja que vai ficar com um aspecto bem legalzão aí no desenho. Certo, tendo isso, agora eu vou fazer o seguinte, ó, as bolinhas das orelhas. Cara, um destaque bacana para você fazer essas orelhas, não fazer ela nem grande nem pequena, é você fazer o seguinte, o círculo ele é basicamente do tamanho da boca do Beppo, tá? Então é como se o círculo cobrisse toda a boca do Beppo certinha, nem ficasse tão maior nem ficasse menor, tá? Então você usa essa medida aí para fazer
esses círculos das orelhas. Depois você vê que eu faço 2 círculozinhos por dentro, né? Fica parecendo um Mickey, né, galera? Então vamos lá. Depois aqui agora a gente vai colocar mais alguns detalhes no rosto do Beppo, tá? Eu vou colocar o detalhe da bochecha dele aqui, que vai ser tipo só uns tracinhos embaixo do olho. E também outra atadura aqui, né, do lado, né? A partir disso, essa atadura do lado tem um formato X, né? E também vou colocar aqui o curativo desse outro lado. Já o curativo é diferente de uma atadura, né, cara? O curativo ele tem esse volume e tal, e tem uma atadurazinha por cima, tá? Formato de X também. Ok, tendo isso, nós já temos o rosto completo do Beppo pronto. Agora vamos marcar o corpo dele. Para marcar o corpo, eu vou fazer o seguinte, ó, 2 arcos de um lado do outro. Ele é gordinho, né, cara? Ele é um urso polar, é um urso gordinho, né? Então a gente vai fazer essas marcações e eu vou marcar esses quadradinhos aqui logo abaixo, tá? Esses quadradinhos que eu tô marcando, um pouco inclinado também, veja que eles estão inclinados, viu? Eles vão representar onde a gente vai fazer as mãos, tá? Então é bom que a gente tenha esse detalhe do esboço assim, em forma geométrica primeiramente, né? Depois disso eu vou colocar o formato aqui dos dedos dele. É claro que eu não vou completar nada ainda, tá? Eu vou primeiro fazer todos os dedos dele, certo? Vou começar pelo polegar, depois passo para o indicador e assim eu vou fazendo. Lembrando que os dedos dele são gordinhos também, tá? Ele é um fofinho, né, cara? Ele é um ursinho fofinho, né, mano? Ele é um minx, é muito massa. Então eu vou fazer isso dos dois lados, tá? Todos os 5 deles, todo gordinho também, certo? Para ficar tipo aquela coisa mais fofinha no personagem. Beleza, a partir do momento que eu marco todos os dedos, agora sim eu posso fazer os detalhes por dentro, né? Que aí eu vou começar com aquelas bolinhas que tem na pata dele, né? Ó. Então para fazer essas bolinhas, primeiro eu faço uma bola maior na palma e depois faço uma bolinha embaixo de cada um dos dedos, certo? A partir disso eu vou colocar mais alguns detalhes de curva que vai fazendo na mão e agora podemos também, né, aprimorar o detalhe dos dedos, tá? Colocar as divisas de cada um deles, certo? Como a gente já tem mais ou menos o formato aqui dos dedos prontos, fica um pouco mais fácil. Que aí é só a gente colocar as curvas, né? Dar um destaque a mais, deixar mais orgânico o desenho, tá? Então aí a gente vai colocando todas as curvas até preencher tudo. Veja que também, logo após, eu vou colocar as unhas. Ele tem essas garras nele também, tá? E é bem pontiaguda, certo? Então vou colocar cada dedo uma garra dessa, tá? E a mesma coisa eu vou fazer do outro lado na outra mão. Aqui não tem nem o que explicar para você, né? É a mesma coisa, cara. Eu vou colocar os detalhes dos dedos, né? Todas as curvinhas, tá? Como a gente já tem o formato da mão pronto, fica muito mais fácil, né? Então você vai ver que eu vou colocar as garras no final, vou colocar aquelas bolinhas embaixo do dedo. Então vou deixar o vídeo para você ir acompanhando aí. Certo, as patas aqui do Beppo foram feitas, né? Agora nós vamos desenhar o restante do personagem colocando o destaque aqui do braço primeiro. Para fazer esse destaque do braço, eu vou fazer tipo um círculo aqui embaixo da mão e vou fechar aquela primeira linha que eu estava trazendo, né? Que ali é o braço dele, tá? Tudo isso aqui é o braço dele na verdade. E depois vou fechar a base do corpo lá embaixo. Por enquanto isso aqui é um esboço, tá? Aí a gente vai trabalhando toda a questão dele depois, certo? Ok, fechei o destaque aí do corpo, então agora eu vou começar a colocar os detalhes da roupa, tá? Que aqui é uma roupa dele, né, dos tripulantes do Lau, e geralmente eles têm essa roupa aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, cara, eu vou colocar todos os detalhes que tipo tem as costuras, né, tem o volume que a roupa vai causando. Então aqui é basicamente criar vestir o personagem, né, criar a parte de tecido do personagem. E para fazer isso não é difícil, cara, não é complicado, não tem muitos detalhes na roupa dele, tá? É uma roupa bem simples mesmo, cara, pode ter certeza. Então olha só,
Na parte dos ombros, vou colocar mais curvinhas de costura, é basicamente colocar costuras por ela, certo? Só que nos ombros em cima, tá? Aí eu já coloco um efeito mais volume, mais curvado, certo? Para deixar aquele destaque diferente, né? Para deixar um destaque mais como se fosse o tecido mesmo, né? Dobrando e toda essa questão, tá? Mas você vai ver que fica um destaque muito simples de fazer, cara. Aqui agora o restante do desenho é muito simples. Vou deixar aí rolando. Você vai ver que eu vou adicionar só curvas e costuras no desenho, certo? Tendo isso, ó, o Beppo ainda tem o símbolo dos piratas, né? Do Lau, tá? Ele tem um símbolo ali na roupa dele. Eu vou colocar esse símbolo depois, certo? Feito ele, vamos fazer a parte Sulong, tá? Para fazer o Sulong é o seguinte, ó, a gente vai fazer mais um círculo, só que esse círculo ele vai ser um pouco menor, tá? Ele vai ter cerca de 4,2 centímetros, você pode fazer com 4 centímetros, não tem problema. Veja que eu vou colocar também um X nesse círculo, né? Esse X aí ele vai representar onde a gente vai colocar cada uma das partes do personagem, principalmente começando pelo nariz, né? Pelo focinho. Para colocar o focinho dele vai ser um círculo bem no canto, tá vendo, ó? E a partir dele eu vou fazendo ondinhas, tá? É como se fossem uns gomos, né? Umas nuvenzinhas. Aqui é para fazer todo o focinho, porque o focinho dele se transforma, né? Ele fica parecendo com um lobo, digamos assim. Ele ainda continua um urso, só que a expressão dele muda, né? A expressão dele cresce, cara. Não fica tipo esse nariz curtinho, esse focinho curtinho dele, tá? Então ele fica bem maior. E aí eu vou colocando o destaque de baixo, né? Da frente do focinho. Depois eu vou para o olho. O olho não é complicado de fazer, tá? Vou fazer uma leve curva em cima, uma curva maior embaixo. E aí eu coloco, né, a íris, a pupila lá por dentro. E vou colocar destaques expressivos aqui ao redor do olho, tá? Para deixar um destaque bem bacana no nosso desenho. A partir disso, eu já posso partir para o outro lado também, tá? E esse outro lado aqui eu vou colocar o outro destaque do olho, tá? Só que o olho aqui a gente não vai ver, cara. O focinho dele tá cobrindo, né? Essa parte da boca dele aqui tá cobrindo. Então a gente não vê. Inclusive um pouco da lateral do rosto dele também. Essa parte do Sulong é um pouco mais difícil por causa da quantidade de detalhes. Ele tem muito mais detalhes do que o Beppo normal, né? Então aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Vou desenhar logo a base da boca, tá? Eu vou desenhar a parte do lábio logo também, certo? Então a boca dele, veja que ela vai ondulando, tá? Não é uma coisa lisa até em cima. Veja que eu vou fazendo ondinhas, né? Até chegar lá em cima, até chegar à altura do olho, no topo do olho lá em cima, tá? Depois a parte de baixo eu vou fazer menos ondulação, mas mesmo assim ela vai estar ondulada, tá? Você vai ver que eu vou fazer essa ondulação e também vou colocar, né, o destaque de lábio, né? Que é como se eu fizesse de novo o tracinho para ficar com esse destaque de lábio, tá? A partir disso eu vou fazer os caninos dele, né, as presas, que é nas laterais, e vou fazer 3 dentes no centro, tá? E depois na lateral vou colocar mais dentes até eu chegar ali o final da boca, tá? Não tem uma quantidade certa de dentes. Se você ficar com mais dentes não tem problema, tá? Ou ficar com menos dentes. É só chegar lá no canto da boca, beleza? Bom, fez isso aí, legal, cara. Vou fazer as presas de baixo também, mesma coisa, cara. E os dentes até chegar lá no canto. Então as presas laterais elas vão ser maiores. No caso da parte de baixo eu vou colocar mais 3 no centro, né? E depois eu vou subir as laterais, tá? Até o canto da boca, até encostar, como se os últimos dentes lá eles se encostassem um no outro. A pontinha deles se encostasse. Você consegue acompanhar aí certinho. Lembrando que, como a boca dele está aberta, tem uns dentes na lateral também, embaixo aqui, entre a parte de cima e a parte de baixo, tá? Você vai ver certinho o que eu vou fazer aí. Ok, tendo isso, agora nós vamos desenhar o rosto Sulong dele aqui. Mas antes disso eu vou começar a detalhar ao redor da boca primeiro, tá? Eu vou fazer a base da boca aqui onde seria para o queixo dele e vou fazer o canto lá da bochecha dele também, colocar alguns tracinhos. E a partir disso eu vou colocar como se fosse uma barba, tá? Realmente um cabelo assim que fica... É porque o cabelo do Sulong é como se ele fosse o do Gear 5, né? Ele fica meio que como se fosse cheio de ondas, né?
um cabelo todo ondulado, cara, fica muito massa, é algo preenchido e todo ondulado, tá? Então faça a barba dele aqui embaixo assim. Seguindo isso, eu vou fazer a parte de cima da cabeça, colocando vários detalhes, e depois também eu vou colocar a base da orelha. Cara, a orelha é como se fosse todo o destaque de cabelo mesmo, é como se fosse o cabelo do Luffy mesmo, completo, só que pequenininho, né? E a bolinha de dentro, né? Que é a parte do ouvido aí do urso, tá? Então você vê que vai ficar bem legal essa questão aqui. A outra orelha, a mesma coisa. Eu vou fazer a parte de dentro primeiro e toda a pelugem, né, por fora depois. E assim por diante, cara. Eu vou trabalhando todo o desenho agora nessa pelugem, tá? Você vai ver que eu vou destacando tudo. Eu vou levar tudo até a base do queixo primeiro, né? Eu vou fechar a base completa da cabeça com essa pelugem, tá? Depois eu vou fazer uma pelugem maior por fora. A de fora, né, já fica mais aberto. Já não são com os pelos tão curtinhos como a gente tá fazendo aqui pela base da cabeça dele, certo? E assim eu vou fechar toda a parte da cabeça do personagem, tá? Eu vou até deixar o vídeo rolando aí para você fazer, eu não vou acelerar quase nada do vídeo para você não perder assim também nenhum detalhe, tá? Você pode ter certeza que você vai conseguir fazer tranquilo. Enquanto tá rolando aí para você fazer, não esquece, se você quer aprender técnicas, se você quer aprender a aprimorar os seus desenhos, se inscreve no meu curso online, cara. Ele vai ensinar todas essas técnicas para você, tudo do básico, começando do esboço, vai avançando, tá? Vai começando a criar personagens mais complicados, tudo tem lá no meu curso. Inclusive, esse estilo de desenho que eu tô fazendo aqui é uma montagem, cara. Eu peguei referências, eu peguei 2 referências e eu criei meu próprio desenho. E olha uma coisa bem legal para você, na versão completa, 102% do meu curso, tem um módulo inteiro com 6 aulas só ensinando a fazer isso aqui, cara. Eu ensino a fazer do zero uma referência. Você vai criar suas próprias referências, tá? Então se inscreve, mano. Pode ter certeza, me dá essa força aí, tá? Vai lá, testa o curso. Você tem um teste ainda por 7 dias, certo? E aí você vai tirar suas dúvidas, tá? Eu agradeço aí pela preferência. Vou deixar o link na descrição, no comentário fixado. Bom, depois que eu fiz toda a parte da cabeça, agora eu só vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar umas nuvens aqui ao redor. Lembrando, como eu acabei de falar, isso aqui está sendo uma referência criada, tá? É como se fosse uma fumaça saindo ao redor, né? Como se na transformação dele, assim, sei lá. Enfim, né? Essas coisas cinematográficas de anime, tá? Então eu vou fazer várias fumacinhas aqui ao redor do Beppo. Parece nuvens também, né? Parece tipo uns gominhos de nuvem. Eu vou fazer dos dois lados dele, tá? Assim que eu termino essas nuvens, eu vou fazer agora o restante do Sulong, né? Porque agora eu tenho o limite do desenho, tá? E chegando no limite dele, eu vou colocando as curvas também da roupa, certo? Não tem tanto detalhe aqui na Sulong dele, né? Porque ele tá bem escondido, a gente vê mais a parte da cabeça mesmo. E depois a gente vai colocar o símbolo pirata aqui do Lau. Para fazer esse símbolo do Lau é muito simples, cara. É um círculo com várias partezinhas ao redor, né? Esses tracinhos ao redor que forma como se fosse outro círculo, só que chanfrado, né? Sem ser completo. A parte do centro aqui do círculo a gente vai fazer como se fosse uma boca. E também tem um olhinho, né? Um olhinho com um nariz, enfim, cara. É esse destaque aí. Eu vou colocar os 2 olhinhos com o nariz no meio. Eu não sei bem se tem esse nariz, é porque na referência tinha e eu não fui pesquisar se tinha esse tracinho de nariz no meio aí, tá? Mas eu vou deixar porque eu achei legal. Eu vou deixar desse jeito. Aí lembrando também, né? No Beppo embaixo, ele também tem esse símbolo ali na roupa, tá? Então eu vou fazer. Só que aí no meu caso tá bem escondidinho ali embaixo, né? Fica mais tranquilo da gente fazer, beleza? Pronto, desenho finalizado. Agora vamos lá para nossa line art, né? Para fazer a line art, é claro, eu costumo apagar com uma borracha chamada limpa-tipos, tá? E aqui agora eu venho com a canetinha. A canetinha que eu vou usar, que se eu não me engano eu estou usando a 05, certo? Então aqui agora é só caprichar nos detalhes na line art, cara.
Pô, modificação aqui eu não faço, tá? Não faço nenhuma modificação. Eu praticamente estou refazendo o desenho completo. E se você ver, se for em questão de modificação, a única coisa aqui que eu vou adicionar, né, é engrossar um pouco o traço ali do símbolo dos Piratas do Lau, tá? É só isso, o traço eu deixo mais grosso, certo? Então, tirando isso, é só isso, cara. Depois as nuvenzinhas, lembrando, você não pode fazer o contorno nas nuvens, porque as nuvenzinhas eu vou fazer com azul, tá? Eu pego o lápis de cor azul e faço contorno sobre toda ela, cara. E assim fica o nosso desenho pronto. Cara, pode ter certeza, uma das melhores referências que eu já criei aqui no canal. Esse desenho é 100% um fanart, velho. Então se você curtiu, se você gostou mesmo, não esquece, deixa o like aí. Faz esse desenho, cara. Me marca lá no Instagram também, @GilmarMarcelUp. Vou ver se eu deixo aqui para você também, tá? No Instagram. E se inscreve no meu curso, que você vai aprender com certeza a fazer isso que eu faço nos vídeos, cara. Tá? Valeu, um abraço e até a próxima.